permanente sobre arte e devoção, hoje com a apresentação do Rafael de Azevedo, falando sobre o inventário da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, patrocinado pela Vale. A Arquidiocese, organizada por Dom Orani, está celebrando neste ano, a partir do ano passado até o ano de 2026, um quinquênio jubilar. São 5 anos de celebrações nesses 450 anos da trajetória de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, passo a palavra ao caro amigo Rafael Azevedo. Oi, Dom Mauro, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tem que ser assim, porque vai ser tipo um podcast, as pessoas vão poder ver depois. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para o senhor e para quem estiver nos acompanhando depois também, né, no YouTube, imagina, em outras plataformas. É um prazer estar aqui para falar desses trabalhos, né, Dom Mauro, que a gente já tem aí, sei lá, uns 15, 16 anos fazendo isso, né, por aí, pelo estado do Rio de Janeiro e ajudando a divulgar, né, um pouco desse patrimônio. E hoje a gente pensou numa apresentação bem sucinta, né, nada de PowerPoint, nada disso, apontar algumas coisas importantes, que é a seguinte: o trabalho do inventário da Arquidiocese do Rio, né, que a gente, Dom Mauro também acompanha, eu acompanho, né, e tantos outros também acompanham, né, tem uma comissão de arte sacra muito importante, que é uma instância com poder decisório até em relação a essa gerência do patrimônio cultural diocesano. E essa comissão que tem a Daisy Ketzer, tem o Dr. Júlio, né, tem o Padre Silmar, tem Padre Robson, tem Dom Mauro que está aqui, a gente também está apoiando também a comissão em vários trabalhos, enfim, e tantas outras pessoas. Então, tem essa instância da Arquidiocese acompanhando todos esses trabalhos nesse momento, e também a própria Associação Cultural da Arquidiocese do Rio de Janeiro, na figura do professor Serpa, né, que também é presidente da Fundação Seix Gran Rio, que tem apoiado várias ações nesse sentido, assim, né, de valorização da cultura na Arquidiocese do Rio de Janeiro. E esse trabalho em si tem sido planejado, né, por Dom Orani e parte da comissão, parte dessa equipe, desde 2015. Dom Mauro mesmo também participou de várias reuniões lá no começo, Frei Roger também, que também está acompanhando, que é museólogo também. Várias pessoas acompanharam o desenvolvimento desse trabalho, né, a proposição dele, e hoje ele está sendo realizado, né, e aí é importante só demarcar aqui que o inventário é uma coisa que tem sido recomendada, inclusive pelo Vaticano, já há mais de 20 anos, né? Tem cartas de Roma recomendando a inventariação. Também não é algo que começou a ser feito agora, né? Lá no século XVIII, a igreja já fazia inventários. Eu estava hoje mexendo aqui no Pizarro, né? É um inventário lá do século XVIII que a igreja já fazia. Então, já havia determinações mais antigas, né? Tem o Santuário Mariano também, enfim. Então, só para demarcar isso também, né? Que tem sido recomendado e a Diocese, aos poucos, tem feito atividades assim, né? A Diocese de Caxias já tem algum trabalho também, a Diocese de Nova Iguaçu também já tem algum trabalho, de Belo Horizonte, com parceria com a PUC. A gente tem conversado muito com a Arquidiocese de Mariana também, para, de alguma maneira, conseguir alavancar um trabalho desse. E com a própria CNBB também a gente tem conversado, né? Eu também presto lá uma assessoria voluntária para a CNBB e a gente tem tentado levar esse trabalho a nível nacional. Então, só queria demarcar isso aqui, sair da parte da teoria para a gente ir para a parte prática. Então, nesse sentido, aqui no Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio, o trabalho ele tem 2 recortes. Nesse primeiro momento, um recorte geográfico e um recorte temático. O recorte geográfico é para dar assistência às regiões da Arquidiocese do Rio que têm menos cobertura em termos de órgão de patrimônio, né? Que menos estudos foram feitos, menos iniciativas como essa foram empreendidas. Então, esse recorte geográfico, ele nesse momento, ele se concentra na Zona Oeste
e nos subúrbios, nas periferias do Rio, né? Então, dividindo em vicariatos, hoje ele está concentrado no Vicariato Oeste, Santa Cruz, que pega aqueles bairros lá de Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, Sepetiba, Santíssimo e tantos outros. Isso, no vídeo que eu vou colocar aqui, isso vai ser apresentado também. E tem um recorte temático pegando algumas igrejas também que são tombadas pelos órgãos de patrimônio, pelo IFAM, pelo INEPAC, pelo IEFA. Então, por exemplo, nesse primeiro momento, a Igreja da Antiga Sé, a Igreja de São Francisco de Paula, o Museu de Arte Sacra e a Igreja de Santa Rita também já começaram a receber esse trabalho de catalogação. Então é isso, gente. Eu vou compartilhar a tela. Então acho que vai aparecer para vocês aí. Por favor, me confirmem se vocês estão vendo. Sim. Agora. Sim, né? Tá, beleza. Que isso é mais pacificado. Então, eu vou fazer uma breve apresentação do banco de dados, tá? E vou depois passar para o Yuri e a Diana falarem um pouquinho sobre seleção, sobre trabalho de campo, como é que eles estão desenvolvendo. Todo o trabalho está sendo, então, arrolado numa base de dados, né, segura, que não tem acesso externo. Né? Então, aqui dá para a gente ver, por exemplo, assim, tem algumas informações, alguns resumos, né, de informações. Então, no momento já são 697 obras cadastradas de 47 acervos diferentes. Quando a gente fala acervo, a gente está se referindo a igrejas, né? De uma maneira mais direta aqui, a igrejas. Aqui, ó, abriu, então, a lista dos acervos, né? Das igrejas cadastradas, né? Então, a Igreja do Carmo da Antiga Sé, Santa Rita, São Francisco, Montserrat. Aí a gente começa, nessas primeiras 3 aqui, a gente tem esse recorte mais temático, né, das tombadas, assim como no museu também, que está aqui, é o ID 13, né, identificação 13, e as outras aqui são igrejas, institutos, enfim, guardiões de acervo que pertencem lá aos vicariatos Oeste e Santa Cruz. Né? Então, todas essas aqui já foram catalogadas nesse momento. E aí, quando a gente clica, por exemplo, aqui, vou fazer de maneira aleatória, tá? Se eu clicar aqui na fotinho, né, vai abrir uma aba aqui com os objetos que foram cadastrados de determinado acervo. Então, aí a gente entra nas obras em si. Né? Então, tem toda uma ramificação aqui de acervos para obras. Né? Isso tudo está dentro do banco de dados. E aí, se eu for abrir uma ficha aqui para editar, e eu vou até editar uma ficha daqui a pouco também para mostrar online aqui, né, essa edição, se eu abrir a ficha aqui, tem todas aquelas informações de catalogação, né? Quem cadastrou, né, no caso aqui o Yuri, né, que é o técnico de campo aqui responsável por essa ficha, a categoria, por enquanto só tem outros, mas depois vai ser desmembrado, escultura, pintura, prataria, o acervo, né, como eu estava falando, que é a igreja que guarda o acervo, título, dimensões, tudo bem indexado, o tesauro, né, que eu até estava comentando mais cedo, daqui a pouco eu mostro aqui um outro livro aqui de referência em relação a essa questão de tesauro, localização, condições de segurança, estado de conservação, século, né? Então tudo bem indexado para a pessoa poder selecionar aqui, nada assim que dê muito espaço para muita subjetividade, certo? Porque aí a ficha fica bem direta, né? Bem objetiva, as especificações do estado de conservação também, a pessoa vai marcando, as condições de segurança, né? Caso tenha alguma muito gritante para demarcar, as características estilísticas, iconográficas e ornamentais, algumas observações, e aqui as fotografias, né, que a gente tem no caso de obras, 6 espaços, mas a gente também pode, quando for trabalhar com outras categorias, né, que vão ser abertas, aumentar ou diminuir essa quantidade de fotografias aqui, porque tem objetos, por exemplo, que não tem necessidade de ter uma foto superior, por exemplo, uma pintura, né, um afresco. Qual é a foto superior? Né? É uma coisa chapada que só tem 2 dimensões, então não tem foto superior, não é tridimensional, né?
e nem a foto inferior. Só para dar um exemplo aqui. E as fotografias que estão inseridas. Então, isso aqui é uma ficha básica aqui, né? Um modelo de ficha que são, então, as obras, né? Então, se eu apertar aqui em listar obras, eu vou ter uma listagem corrida. Demora um pouquinho para abrir, porque a gente ainda está atualizando o sistema, né? O pessoal da TI lá, quando eu digo a gente, é o pessoal da TI, né? Não sou eu que mexo em nada disso, o pessoal da TI lá está fazendo uma atualização para que não precise recorrer ao banco de dados inteiro para abrir determinadas abas, né? Porque hoje ainda é um pouquinho mais lento por isso, que o banco já está com 600, 700 fotos, fichas, a tendência é ter mais de 3.000, 4.000, né? Então, começa a se criar estratégias para que ele faça indexações e buscas mais rápidas. Então, eu vou pesquisar aqui um óculo, porque... Ué, peraí. E não apareceu o tal do óculo. Ele está como título, óculos, sei lá. Se isso não acontecer agora, depois a gente vê em off, tá, Dalmoro? Que era uma ficha que a gente ia precisar fazer uma revisão, que o Dalmoro faz as revisões, mas de fato Óculos, não. sim, sim. Mas não tá. Eu estou colocando óculo e não tá. Ah, opa! Ele apareceu. Então, essa ficha aqui é legal, né? Que isso vai ficar registrado. É uma ficha que, então, tem todo um processo, né? Tem todo são várias camadas, né, de certificação da ficha, né? Não é simplesmente o cara do campo que vai lá e faz e está resolvido. Então, tem toda uma revisão, né? O Dom Mauro também é um dos revisores. E aí, o que ele fez? Qual é a observação? Vou até abrir a palavra para o Dom Mauro, que aí a gente fica bem pedagógico aqui. Dom Mauro, me conta aí, então, por que essa peça não pode ser considerada um óculos? Explica para a gente. Não, eu acho que foi o óculo propriamente dito, é a abertura, a janela propriamente dita. E depois o que cobre esse espaço vazio, que é o vitral. Que é, o óculo em si pode ser vazado, simplesmente vazado. Então, o vitral, que é esse objeto que está obstruindo o outro, uma passagem de algum elemento indesejado. Logo, a gente tem que trocar aqui, então, tanto o título quanto o tesauro, que é o vocabulário controlado do objeto, né? Eu vou chegar lá, tá? Eu ainda vou falar disso quando eu tirar a tela, eu falo mais um pouquinho sobre a questão do vocabulário controlado. Qual é a diferença do título para o vocabulário controlado? Por exemplo, assim, eu tenho uma escultura religiosa de São José. O título dessa obra é São José, né? Que é uma escultura de São José. Mas o tesauro dela, ou seja, o nome de vocabulário controlado dela é escultura religiosa, entendeu? Fica impessoal. Então, o tesauro dela é escultura religiosa. Então, nesse caso aqui, como é um vitral, pelo que eu estou vendo aqui, dois servos bebendo água jorrada de um cálice, o que representa Jesus Cristo como batizador com o Espírito Santo. Então no máximo aqui no título, que eu posso fazer para especificar, é colocar assim, vitral, aí, por exemplo, entre parênteses, cálice, entendeu? Para ajudar a pessoa que vai depois fazer alguma revisão, né? A identificar melhor. A descrição iconográfica está correta. É como o vitral. É isso aí. Agora, também percebi aqui, se o Yuri quiser abrir o microfone aí, que está sem as dimensões. E não houve aqui nas observações. Olha que legal, a gente está fazendo realmente uma imersão, né, nas revisões aqui. Nas observações não tem porquê, não tem as dimensões. E não entrou, Yuri. Eu não sei se isso está nas suas anotações ou se tem uma explicação, não houve possibilidade de acesso. Yuri? Oi, qual é o... Deixa eu só perguntar uma coisa. Vocês estão me ouvindo bem? É porque está tendo um ensaio de quadrilha no colégio aqui do lado. Eu não tenho fone, eu não consigo isolar a minha voz. Para mim dando para tá ouvir uma bem. barulheira. Para você Tá está bem invadindo tranquilo. também. É. Eu acredito, essa ficha aí, eu imagino que seja da São Sebastião e Santa Cecília. Pelo que eu lembro de lá, o óculo, a gente não conseguia ter acesso a ele. Então, deve estar sem dimensão pela dificuldade de acesso. Isso, é São Sebastião e Santa Cecília. Então, aí a gente vem aqui nas observações e coloca assim, não foi possível
registrar as dimensões pela dificuldade de acesso ao objeto. Perfeito? Então, aí a gente explica por que não tem as dimensões aqui. Tá vendo? Ó, aqui em altura, largura. Vocês também estão me ouvindo, né? Perfeito. Perfeito. Aí, ó, pronto. Trocamos, colocamos vitral do cálice. O tesauro é vitral, o tombamento é estadual lá, né? Igreja matriz lá do centro de Bangu, da antiga fábrica. E aí, com isso, a gente atualiza. Então, eu vou... com isso aqui, eu fiz uma breve apresentação. É um estudo ainda, é um trabalho ainda sendo desenvolvido. Também não quero que fique muito longo e maçante, né? Porque Dom Mauro certamente vai, depois, se a gente julgar necessário, né, abrir esse canal para a gente continuar conversando. Eu acho que é uma primeira abordagem só, para não ficar também cansativo e longo. Então, era mais isso, para mostrar como é que o trabalho está sendo feito, né? Mostrar que tem um banco de dados aqui, a coisa está sendo desenvolvida, bem acompanhada. Deixa eu tirar aqui. E eu fiquei devendo, para encerrar aqui o compartilhamento, acho que eu já consegui encerrar o compartilhamento, eu fiquei devendo de falar sobre o vocabulário controlado em si, né? Então, por exemplo, um catálogo muito bom de tesauro, né, de vocabulário controlado, é esse aqui, português. Eu sei que a tela aí está embaçadinha para vocês, mas eu vou dizer também. Ele se chama Tesauros, né, com TH, né, Vocabulário de Objetos do Culto Católico. É um livro de Portugal, né, editado em Portugal, mas que tem, então, aqui tudo bem ilustrado, né, todas as informações aqui de objetos e tal, tudo bem ilustrado. E também o IFAM tem um tesauro, né? O próprio Museu Nacional de Belas Artes, na década de 80, também publicou o tesauro da Helena Ferrez. Então, tem algumas possibilidades, né, de vocabulário controlado. E, com isso, eu queria só... Peraí, temos aqui uma mãozinha levantada. Pois não? Eu não consigo ver o nome, mas tem uma mão levantada aqui. Pois não? É o Mauro. É que o Tesauros está disponível na rede também. Esse tesauro... Isso é verdade, hein, Dom Mauro? Ele tem em PDF, tá? Ele tem em PDF. E aí, bom, quem estiver acompanhando aí, se colocar isso no Google, Tesauros, Vocabulário de Objetos do Culto Católico, PDF, depois do nome do livro, vai conseguir achar o PDF dele, tá? Ele ajuda muito, porque como ele é ilustrado, né? Às vezes você olha o objeto, não sabe nem o nome da peça, mas aí você vai no Tesauro Ilustrado, começa a olhar lá página por página e vai ter grandes chances de identificar. Ainda mais objeto assim litúrgico, né? A gente tem aqui, o Dom Mauro é um grande especialista disso que nos ajuda, mas às vezes lá no campo é um grande enfrentamento, né, Yuri, de poder dizer o que é isso, o que é aquilo. Então, vou passar um pouquinho para vocês dois, para a gente poder encerrar, né, dando um balanço aí de como é que foi, se já acabou, se não acabou, como é que foi esse trabalho realizado até agora, né, e qual vai ser a próxima etapa, enfim. Deixar com vocês aí, com você e com a Diana. Tá? Eu fiz o papel de mestre-sala aqui de apresentação inicial. É só falar Diana, mesmo, tá, quer gente? começar? Quer que eu fale? Pode ir, já tá aí? Diana, Vai que vai. Tá bom. Sobre a metodologia de trabalho, eu acho que o Rafael já dissecou tudo, mostrando no vídeo, né? Ele já dissecou tudo. Uma coisa que eu queria apontar, que eu acho muito interessante, dois pontos muito interessantes, né? Um que é mais uma gratificação pessoal e o outro é uma coisa muito importante de maneira pública. Eu acho muito interessante ter começado o projeto com os vicariatos Oeste Santa Cruz, que são regiões, de certa maneira, marginalizadas, e são regiões que, quando a gente para pensar em patrimônio cultural, elas estão sempre em escanteio, são sempre colocadas de lado. Então, acho muito interessante começar por lá. E é muito gratificante também conseguir determinadas coisas. Por exemplo, nós, no começo do trabalho, recebemos uma lista das paróquias para poder fazer os agendamentos e visitas para o trabalho de campo. Só que o trabalho não para nessas listas, né? Porque a gente chega numa paróquia, por exemplo, em Paciência, e aí, conversando com o pároco de lá, a gente descobre que tem mais 2 capelas, que a princípio não estavam listadas. E a gente vai lá conhecer, e nessa brincadeira, assim, nós conseguimos chegar a coisas valiosíssimas. Por exemplo, no Vicariato Oeste,
nós chegamos até uma Nossa Senhora da Lapa, do século XVIII, uma imagem maravilhosa do século XVIII. Nós conhecemos uma capela no Vicariato Oeste também, que é a Capela São Pedro, é uma igreja que você se sente em Minas Gerais. Então, assim, tem vários tesouros espalhados no Rio e em regiões que a gente não imaginava, porque quando a gente para pensar em patrimônio cultural, a gente, e sobretudo, né, de arte sacra, a gente pensa mais nas igrejas do centro e tudo mais. Mas tem muita coisa valiosa nesses outros vicariatos. Muita coisa. Boa tarde, boa tarde. Complementando aqui a fala do Yuri sobre esses lugares, né, que a gente vai, Zona Oeste, que eles se sentem menos favorecidos. Quando a gente chega nesses lugares, as pessoas que trabalham na paróquia, elas se sentem pertencentes ajudam, elas se sentem colaborativas, assim, elas colaboram muito e elas se sentem muito importantes, elas se sentem fazendo algo, parte de algo, parte da história, sabe? Não sei se travou aqui, porque para mim travou a tela, eu não sei se travei para vocês. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Dando para ouvir, legal. Sim, dá para te ouvir. Elas se sentem, como é que eu digo? Elas se sentem fazendo parte, sabe? Da história. E outra coisa também bem importante é que isso não vai ficar só para o inventário, né? A gente está ajudando as pessoas a terem acesso, estudantes, historiadores, museólogos, a terem acesso a esse material, porque serve como material de pesquisa também. Isso é bem importante mesmo. Se o Yuri quiser mais complementar, o Rafael quiser complementar. Fala um pouquinho também, que o Leandro não está aqui, fala um pouquinho da parte de mídia também, de como é que são os registros de drone, de tudo isso, que você também é mais dessa área também, né? O Leandro não está aqui mesmo não, né? Eu estou falando, mas às vezes estou chutando. Não pode vir. O Clebson também está aqui. O Clebson pode dizer, mas eu começo aqui rapidinho, depois o Clebson complementa. Eu falo sobre a parte do campo e o Clebson sobre a parte do tratamento, como é que é feito. A gente registra as imagens, quando a gente chega lá, a gente seleciona as peças e a gente, se possível, toda a imagem que a gente consegue mover, a gente tira a foto dos 4 lados da peça. Isso com a câmera, né? Ou com o celular. A gente geralmente trabalha com o celular, assim, porque a gente quer que seja de fácil acesso para todos. Então, a gente também trabalha assim, quando tem uma imagem que é muito difícil acesso, a gente usa várias ferramentas, as ferramentas possíveis, né? As ferramentas que a gente tem na mão. E a gente geralmente tira foto dos 4 lados da peça, a gente tira a dimensão, né? Como vocês viram aí, tinha uma peça que não deu para tirar a dimensão porque não era possível chegar até o local, a gente não tinha acesso ao objeto. Então, a gente só não tira as dimensões quando realmente não tem como, mas é obrigatório tirar as dimensões, porque isso também ajuda caso uma peça seja perdida ou não. Porque, tipo assim, as dimensões ajudam se uma peça for roubada, isso junto com a descrição. Você tem que fazer uma descrição boa da peça, detalhada, com as relevâncias da peça, para que você consiga identificar a peça pelas dimensões e pelas características dela. Mas, hoje em dia, a gente tem a tecnologia, né? E aí é que entra as fotos. Porque com as fotos, as características e as dimensões, fica muito fácil de você saber que peça é aquela. E aí, depois que a gente faz todas essas capturas com a câmera de cada peça, né? Ou de cada objeto, vai para a parte do tratamento, que é aí onde o Clebson entra. O Clebson Ribeiro. Mas só para finalizar aqui, a gente tira foto dos objetos internos, dos bens móveis e integrados, e também tira foto da área externa da igreja, um drone. O Leandro trabalha com drone, toda vez que ele chega, ele tira foto da fachada da igreja, das laterais da igreja, da parte de cima da igreja, né? Das fotos zenitais, que são chamadas. E aí também, depois disso, essas fotos passam por um tratamento, e o Clebson explica um pouquinho melhor para a gente como é que funciona. E aí, gente, tudo bem? Boa tarde. Então, esse lance das descrições e das dimensões da imagem acaba ajudando na identificação, né? Eu que estou chegando agora e não conheço muito sobre as coisas assim, acaba me ajudando também a identificá-las na hora de tratar as imagens em si, tá ligado? Lendo a descrição, vendo as dimensões, olhando as imagens que são... As imagens que são, como se fala? Provisórias, né?
Isso me ajuda a identificar na hora de tratar as imagens e também aplicar lá no sistema. E eu vou pegando as imagens por pastas, né? Sempre tem a pasta aqui, a da fachada, feita com drone. Aí tem as imagens feitas de dentro das igrejas. Tem as imagens das obras em si. Isso tudo por pastinhas. É muito mais fácil de identificar com a descrição também. Certo? E é basicamente isso. Beleza, beleza, beleza. Deixa para a gente, Clebson, obrigado, Diana, Yuri. Eu acho que também é importante agora, gente, depois que a gente já fez todas as apresentações, a gente vai fazer uma tentativa aqui, se o Domoro me autorizar, de rodar o tal vídeo, que a Mari tem o vídeo aqui offline, né? Aí ela vai tentar entrar aqui como para tentar rodar. Se não conseguir, a gente abre para as perguntas, né, e faz as considerações finais também para não estourar muito tempo aqui. Tá certo? Mari, tá contigo, tá? Pode tentar aí. Perfeito, eu vou tentar aqui, só um instantinho. Gente, aliás, é importante, eu estou falando aqui, Mari, depois fica uma coisa solta, né? Todo esse pessoal que está falando aqui é da Procult, tá? É da produtora que está desenvolvendo o inventário, a Mari, Yuri, Cleberson, Diana, enfim, Kátia. Tô aqui pegando os nomes que eu estou vendo, tá? Kátia Rossi, Kátia Piva. Kátia Rossi é a gerente de projetos, a coordenadora. Então, enfim, todo o pessoal aqui da Procult. Mari, a Mari é arquiteta também, fica à vontade, mano. É a designer, é a que faz a logo, é a que faz o livro, é a que faz tudo. Vai, Mari, fica à vontade. Olá, gente, muito prazer. Eu já deixei o vídeo pronto de duas maneiras para a gente conseguir apresentar. Pronto, perfeito, apareceu. Vocês me avisem, por favor, se aparecer certinho para vocês, tá? Tá bem, Mari. Apareceu a minha tela do YouTube? Sim, perfeito. Tá. Sim. Eu vou fazer o primeiro teste por aqui. Se não funcionar, eu tenho aberto aqui já o vídeo de outra maneira, tá? Tá funcionando. Funcionou? Perfeito. Então, vou dar continuidade, tá? Tá. Pelo menos o som. Nesse primeiro recorte, nesse primeiro momento do projeto, a gente começou com 3 igrejas do centro do Rio de Janeiro: a Antiga Sé, a São Francisco de Paula, no Largo São Francisco, e aqui a Santa Rita. Essas são as 3 igrejas do centro, e nós estamos também, ao mesmo tempo, com o Vicariato Oeste e o Vicariato Santa Cruz. A gente procura, dentro do ambiente, que tem de mais valor, que é mais valioso, que vai ter mais importância, o que vai ser mais importante pro projeto, né? No caso, uma peça do século XVIII, do século XIX, que tem grande valor para a igreja. E aí, dentro dessa seleção toda, a gente começa a metodologia de trabalho. As ferramentas que a gente usa, no caso hoje, é simplesmente o que a gente tem na mão, que é um celular. Primeiro, o que eu utilizo, né, como técnica para fotografar, basicamente está muito voltado para a simetria e para a definição das proporções das imagens ou da arquitetura que eu fotografo. Porque eu percebi que esses elementos são os mais fundamentais para que a gente tenha a veracidade daquela imagem, né? Historiadores e museólogos do mundo todo, quando observarem essas fotos, eles conseguem imaginar essa imagem, né? A imagem real dela, em loco, e junto com os dados que foram catalogados. Então, ele consegue ter uma exatidão maior do que uma foto fora de proporção, um ângulo que não está muito favorável para poder identificar aquela imagem. Então, tecnicamente dizendo, o que a gente está utilizando de fotografia em termos de sofisticação é ter esse cuidado, né? Ter essa vontade de ter esse detalhamento do que diz respeito à proporção da imagem, para que a gente possa ver, imaginar ela como ela está no local. A gente tem a trena para poder medir os objetos, a gente mede altura, mede profundidade, se a peça for redonda, a gente mede diâmetro, ou seja, a trena a gente usa para tudo. E a gente também trabalha com a trena eletrônica, porque com a trena comum a gente mede os objetos, tipo escultura, indumentária. Exemplos do que a gente pode medir com a trena eletrônica é o arco cruzeiro, um retábulo,
uma escultura que é muito grande, que não tem como a gente medir com a trena normal e assim por diante. Outra são as imagens aéreas, né? A gente está fazendo muita fotografia aérea. A gente também criou um padrão sobre o que era importante a gente definir. Então, a gente faz uma foto da planta, a gente faz uma foto da fachada, a gente faz a foto das laterais da igreja, os sinos. Quando tem algum elemento, né, que seja mais específico, a gente faz uma foto de detalhe, a gente faz um plano zenital de todas as igrejas e a gente também posiciona ela dentro do local que ela está inserida, dentro da comunidade. Quando tem o adro, que é uma área mais extensa, a gente fotografa também. Quando a gente tem também situações urbanas que interferem ou que chocam com a igreja, a gente tenta fazer uma foto mais abrangente, até para saber se aquela área do entorno da igreja foi apropriada de forma indevida ou não. Então, esse registro também congela um pouco a posição do monumento em relação à cidade, em relação à comunidade que ela está inserida. A gente trabalha com um sistema onde a gente insere todas as fichas, todas as esculturas, ou tudo que a gente for inventariar. O trabalho flui muito e é muito rápido, porque no banco de dados, quando a gente chega numa igreja que tem muitas peças e muitos bens para serem inventariados, catalogados, fica mais fácil, porque você entra no sistema e tem lá, os campos são todos indexados. Por exemplo, você vai colocar um tesauro, você vai procurar alguma escultura, o tesauro é a escultura, você coloca só o ES e você já consegue colocar rápido que é a escultura religiosa, você não precisa escrever. Então é muito mais rápido, sem contar na facilidade enorme de colocar uma foto na hora. Você pega uma foto com o próprio telefone, você tira uma foto e já adiciona. Isso fica muito melhor para quem vai revisar a ficha também, porque pode ser feito em tempo real. Eu estou aqui trabalhando, coloco a ficha no sistema e rapidamente quem está do outro lado revisando consegue ver o trabalho fluindo. O inventário é importantíssimo, porque ele tem a questão da salvaguarda, é uma questão de segurança muito grande para o que pode ser encontrado dentro dessas igrejas, porque é uma região que é, de fato, um pouco isolada do poder público e tudo mais, e ela não costuma ser muito contemplada por projetos. A gente vê muita coisa acontecendo em igrejas do centro, mais da região metropolitana, mas nesses lugares, a gente está pegando Padre Miguel, Santíssimo, Santa Cruz, Realengo, Magalhães Bastos, Deodoro, Vila Militar. A gente está pegando esses lugares que são importantíssimos porque, como eu citei, assim, temos esse trabalho de mais de 20 anos atrás, em algumas igrejas do centro, um trabalho feito pelo IFAM, mas nessas regiões a gente não tem praticamente nada. Então, assim, eu acho que é de uma importância muito grande, porque dá uma segurança muito maior, um resguardo a todo tipo de acervo que possa ter lá. Muito obrigado, tá, Mari? O vídeo não ficou perfeito, não, mas eu acho que, como salvou o áudio, pelo menos para mim, o áudio rodou bem legal. Eu acho que dá um apanhado melhor, né? E eu acho que, Dom, eu abro para quem quiser comentar mais alguma coisa, quem tiver aqui na chamada e quiser falar mais alguma coisa, tirar alguma dúvida ou fazer mais algum comentário, fica à vontade. Acho que é isso, né? É que também só tá a gente, né? A plateia vai vir depois. A gente tem que entender isso. É tipo um podcast que a gente está gravando. Alguém falou alguma coisa? Que a imagem do Dom Mauro, para mim, aparece congelada. A conexão daqui está muito ruim. Ah, sim. De vez em quando tá travando a imagem dele. Gente, então é isso. Dom Mauro, muito obrigado, tá? Quer dizer, é até engraçado, né? Que eu estou agradecendo, mas ele também é da equipe, a equipe tá todo mundo aqui envolvido, né? Eu acho que mais importante até é agradecer a audiência de quem depois for assistir, né, esse material, né? E a gente se colocar à disposição, né, para esclarecer. E também, assim, não foi comentado aqui ainda, a Diana e a Mariana estão cuidando, por exemplo, assim, com muito afinco das redes sociais desse trabalho, né? E lá no Instagram tem tido um grande feedback, né? As pessoas têm interagido, têm feito sugestões, têm indicado peças que eventualmente não foram catalogadas ainda. Então, é muito diferente, por exemplo, da época que eu e Dom Mauro começamos a fazer isso, né? Lá há 15 anos atrás, né? Que não tinha rede social direito, né? Era Orkut ainda, era MSN e tal. Hoje as pessoas conseguem interagir, né? Então, e esse vídeo também vai ter essa força, né? De alguma maneira alcançar as pessoas, né?
Isso que eu acho que é interessante. Então, eu deixo essa sugestão para quem vê esse vídeo, por exemplo, fazer contato lá com o pessoal do inventário lá no Instagram, é Inventário Arquirio, né? Arquirio é uma espécie de Arquidiocese do Rio de Janeiro, né? Mas aí, para ficar abreviado, eu ia falar que é uma abreviação, mas nem isso eu acho que é, né? É como se fosse um avatarzinho da Arquidiocese. Então, é o Inventário da Arquirio. Procurar lá no Instagram, fazer comentários lá, ou chamar para conversar no privado lá, se quiser dar alguma dica, tirar alguma dúvida. E tem tido atualizações lá diárias, né? Cada vez mais as meninas estão criando material novo lá. Então, eu acho que é legal também o pessoal poder acessar, né, ter contato. Tem no site também, né, que é a própria Procult, que é a produtora, colocou um site no ar, que é... Eu vou passar logo o link para vocês, que eu acho que isso é importante. É Inventário Arquirio, tudo junto, .rjprocult.com. Inventário Arquirio.rj, né, de Rio de Janeiro, procult.com. Então, lá também tem um balanço disso, histórico, né? E depois vai sair um catálogo também. E é isso. Outros canais de contato, o próprio Museu de Arte Sacra, né? O pessoal de lá tem recebido a equipe de trabalho, né? Tem tido uma grande sinergia, eles também sabem orientar, têm utilizado o banco de dados também. Então, para contato presencial, uma possibilidade também lá no museu, se quiser deixar alguma sugestão, deixar algum recado para a equipe, vai conseguir alcançar eles, porque como é um trabalho extensivo, né? As pessoas nunca estão especificamente num lugar, né? Mas tem lá um museu para poder fazer isso, tem a própria igreja de São Francisco de Paula, onde a Deise também dá expediente lá, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma sugestão, né, que é a chefe de patrimônio da Arquidiocese, e uma das responsáveis, né, pela questão da comissão dos bens culturais, e esses canais todos. E é isso, vamos em frente. Isso, gostaria de repetir mais uma vez, que esse é um evento dentro desse grande evento do quinquênio jubilar da Arquidiocese, né? Então, essa é uma etapa desse inventário, é um evento dentro dessas grandes comemorações jubilares, é etapa de um inventário e depois teremos a continuação desse mesmo inventário. Perfeito. Então é isso. Dom Mauro, eu vou... Oi, desculpa. Acho que o senhor travou, Dom Mauro. Mas é isso. Da minha parte, agradecer e também estamos aqui sempre à disposição. Tá bom? Um abraço para todos vocês aí. E obrigado pela participação de todos. Tchau, gente. Boa tarde. Muito obrigada. Obrigada. Gente, boa tarde, tá bom? Boa tarde a todos. Até breve, Boa até breve. tarde. Tchau. Tchau, tchau, gente. Beijo. Beijo. Fiquem com Deus.